Aos 15 anos, assinou o maior contrato da história do futebol brasileiro. 60 milhões de euros para o Real Madrid. Aos 17, virou o jogador mais jovem convocado para a seleção desde Ronaldo Fenômeno. Aos 18, se casou, gerou polêmica mundial e quebrou recordes de Raul no Real Madrid. Mas essa história não começou na Europa, não começou nos gramados do Palmeiras e muito menos em um bairro nobre de São Paulo. Essa história começou em Taguatininga, no Distrito Federal, onde um menino de 4 anos treinava com bola nos pés enquanto seus pais vendiam café na porta do metrô para sobreviver. Essa é a história completa de Endrick Felipe Moreira de Souza. – 21 de julho de 2006. Taguatininga, Distrito Federal. Nasce Endrick Felipe Moreira de Souza, filho de Douglas de Souza Silva Ramos e Cíntia Ramos. O pai, Douglas, tinha um sonho frustrado no peito. Ele também tinha tentado ser jogador de futebol. Jogou por times pequenos de Brasília, mas precisou parar cedo para sustentar a família. A realidade era cruel. Douglas trabalhava como auxiliar de limpeza no estádio Mané Garrincha. Cíntia, a mãe, estava desempregada. E a família ainda tinha mais 3 filhos para alimentar, um irmão e 2 irmãs de Endrick. Quando Endrick tinha apenas 11 anos, algo devastador aconteceu. Douglas teve que abandonar a família. Ele viajou para o interior de Brasília para tentar jogar futebol em times pequenos, na tentativa desesperada de ganhar algum dinheiro. Eu lembro uma vez, eu estava sentado no sofá, e ele pediu, pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. E ele pedindo, filho, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou pra mim, pai, só pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. Cíntia ficou sozinha com os 4 filhos, sem emprego, sem casa, sem comida. A situação era tão desesperadora que Endrick e seus irmãos foram colocados em um orfanato em São Paulo. Crianças separadas da mãe, vivendo em abrigo, enquanto o pai tentava realizar um sonho impossível. 6 meses depois, Douglas voltou. Ele havia falhado novamente no futebol, mas dessa vez ele trazia uma certeza no coração. Se ele não conseguiu realizar o sonho, seu filho conseguiria. A família se mudou para Valparaíso de Goiás, uma cidade a 40 quilômetros de Brasília. Lá, eles se instalaram no bairro Jardim Céu Azul, um dos mais carentes da região. Douglas e Cíntia conseguiam um emprego vendendo café da manhã na porta da estação de metrô da Barra Funda. Era pouco, mas era o suficiente para sobreviver. E foi nesse cenário de luta e sofrimento que nasceu a promessa que Endrick fez aos pais. Eu vou ser jogador de futebol para tirar vocês dessa situação. Ele tinha apenas 10 anos de idade. Aos 4 anos de idade, Endrick deu seu primeiro chute em uma bola, e Douglas percebeu imediatamente. Aquele menino era diferente. Ele gravava todos os gols do filho no YouTube e mandava para grandes clubes brasileiros tentando chamar a atenção. Douglas procurou a escolinha Gol de Letra no Jardim Céu Azul. O problema? A escolinha só aceitava crianças a partir de 6 anos. Mas quando Marília Rocha, a primeira treinadora, viu Endrick tocando na bola pela primeira vez, ela abriu uma exceção. Endrick, com 4 anos, já era uma criança acima da média. Quando eu vi ele correndo com os outros meninos, eu vi algo muito diferente nele. Ele era muito esperto, destemido, com muita garra desde muito novo. Endrick treinava 2 categorias acima da idade dele. Com 4 anos, jogava com crianças de 6 e 7 e dominava. Silas Eduardo Severino, outro treinador, criou um método insano para treinar Endrick. Ele treinava na primeira turma com atletas de 2 a 3 anos mais velhos. Ficava livre, podia driblar e fazer o que quisesse. Com os jogadores da mesma faixa etária, ele só podia usar a perna contrária, a canhota. Ele ficava chateado, mas isso o capacitou a usar a perna direita perfeitamente.
O resultado? Aos 6 anos, Endrick já era artilheiro de todos os campeonatos que disputava. Copa HC, Copa Dente de Leite, todo torneio que ele jogava, ele metia gols a rodo. Mas tinha um detalhe absurdo. Endrick era tão forte fisicamente que as pessoas duvidavam da idade dele. Falavam que era gato, que era mais velho, que a gente tinha adulterado os documentos, conta a treinadora Marília. Ele sempre foi troncudo, forte e com uma potência física assustadora desde criança. Aos 8 anos, aconteceu algo que mudaria tudo. Endrick foi para um camp do Real Madrid em Águas Claras, perto de Brasília. Ele cresceu assistindo Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, Vinícius Júnior e Rodrigo, e ele tinha um sonho desde criança: jogar no Real Madrid. Mas antes disso, ele precisava chamar a atenção dos grandes clubes brasileiros. Aos 8 anos, Endrick já estava sendo monitorado pelos maiores clubes do Brasil. São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Santos, todos queriam um menino prodígio. Douglas fez uma parceria com o Brasília Futebol Academia, comandado por Écio Antunes. Lá, Endrick destruía. Em 169 jogos, marcou 167 gols. 167 gols em 169 jogos. Números absurdos. Foi aí que o São Paulo entrou forte na jogada. O tricolor paulista convidou Endrick para morar nos alojamentos do clube. Douglas e a família estavam animados. Finalmente a vida ia melhorar. Mas Douglas fez um pedido para o São Paulo: eu preciso que vocês me deem um emprego e uma casa para minha família se mudar junto com meu filho. A resposta do São Paulo? R$150 por mês de ajuda de custo. Nada de emprego, nada de casa. Douglas teria que se virar sozinho em São Paulo, com 4 filhos para sustentar. Foi aí que o Palmeiras apareceu. O Alviverde mandou um representante para Brasília e apresentou uma proposta completamente diferente. R$3.000 por mês de ajuda de custo para aluguel, um emprego para Douglas na área de limpeza do clube, escola garantida para Endrick e a promessa de que a família inteira poderia se mudar junta. Douglas nem pensou 2 vezes. Foi a única coisa que pedi, que a família pudesse acompanhá-lo. O Palmeiras abriu as portas ao meu filho, me acolheu e me deu trabalho. Tenho que demonstrar minha gratidão ao clube. Em 2017, aos 11 anos, Endrick se mudou para São Paulo. A mãe, Cíntia, foi junto com os filhos. Douglas teve que esperar mais alguns meses porque precisava cumprir aviso prévio do emprego no Mané Garrincha. Quando finalmente se reuniram, a família Souza estava completa. E Douglas, trabalhando na limpeza do Palmeiras, conheceu os jogadores profissionais do clube. Felipe Melo, inclusive, foi quem ajudou Endrick a conseguir seu primeiro contrato de patrocínio esportivo. A vida estava melhorando, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Endrick entrou na base do Palmeiras em 2017 e pulou etapas como ninguém. Aos 14 anos, jogava no Sub-17. Aos 15, estava no Sub-20. Em um único ano, 2021, ele foi campeão pelo Sub-15, campeão pelo Sub-20, vice-campeão pelo Sub-17. Janeiro de 2022, Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Endrick tinha 15 anos e estava prestes a chocar o Brasil. 7 jogos, 8 gols. Palmeiras campeão pela primeira vez na história da Copinha. Endrick, melhor jogador do torneio. Um dos gols contra o Oeste foi de bicicleta e foi eleito o mais bonito da competição. Gary Lineker, artilheiro da Copa de 86, repostou o vídeo nas redes sociais, impressionado com o brasileiro. Jornais europeus começaram a chamá-lo de novo Vini Júnior. Depois da Copinha, veio a convocação para a Seleção Brasileira Sub-17. Abril de 2022, torneio de Montaigu na França. Brasil campeão, Endrick artilheiro, Endrick melhor jogador. A Europa inteira estava de olho nele. E foi aí que aconteceu o impensável. 21 de julho de 2022, Endrick completou 16 anos e no mesmo dia assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. 3 anos de contrato, multa rescisória, 60 milhões de euros. 60 milhões de euros, cerca de 334 milhões de reais. Um garoto de 16 anos que 6 anos antes morava em um orfanato, agora era a maior promessa do futebol mundial. E o Real Madrid, maior clube do planeta, acabava de apostar quase 100 milhões de euros nele.
Mas Hendrik não podia ir ainda. Ele só poderia se mudar para a Europa aos 18 anos por regras da FIFA. Então ele teve que esperar. E enquanto esperava, continuou quebrando recordes. 6 de novembro de 2023. Hendrik foi convocado pela seleção brasileira pela primeira vez. Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele se tornou o jogador mais jovem a receber uma convocação desde Ronaldo Fenômeno em 1994. 16 de novembro de 2023. Colômbia 2-1 Brasil. Hendrik entrou no segundo tempo e fez sua estreia pela seleção. Com 17 anos, ele se tornou o quarto jogador mais jovem da história a estrear pelo Brasil. Mas o melhor estava por vir. 23 de março de 2024. Inglaterra versus Brasil. Estádio de Wembley, Londres. Amistoso internacional. Final do jogo. Placar 0-0. Inglaterra pressionando, Brasil no contra-ataque. Hendrik recebe a bola. Golaço! Brasil 1-0 Inglaterra. Hendrik se tornou o quarto jogador mais jovem da história a marcar pela seleção brasileira. Atrás apenas de Pelé, Edu e Ronaldo Fenômeno. Após o jogo, Hendrik revelou que idolatrava Bob Charlton, lenda inglesa que havia falecido recentemente. Os companheiros de Real Madrid começaram a chamá-lo de Bob em homenagem. A lenda brasileira estava pronta para a Europa. 21 de julho de 2024. Hendrik completou 18 anos e finalmente pode assinar o contrato com o Real Madrid. 19 de julho. Foi assinado o contrato de 6 anos. 27 de julho de 2024. Santiago Bernabéu, Madrid, Espanha. Hendrik foi apresentado como novo jogador do Real Madrid. O estádio lotado, 85 mil pessoas gritando seu nome. O garoto de Taguatinga, que vendia café com os pais na porta do metrô, agora vestia a camisa mais pesada do futebol mundial. Abril de 2024. Hendrik foi ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, e revelou seu sonho. Eu quero casar jovem e ter filho cedo. Quero ver meu filho crescer, ter afinidade com ele. Mas a mãe de Hendrik, Cíntia Ramos, não gostou. Na mesma entrevista, ela deu uma alfinetada na nora. A pessoa que a gente tem certeza que vai para a Europa é ele, em nome de Jesus. Carlo Ancelotti acredita que Hendrik vai ser um dos maiores de todos os tempos. E aí, qual a sua opinião sobre o Hendrik? Ele vai ser o maior brasileiro da nova geração? Vai superar Vini Júnior? Vai trazer o Hexa em 2026? Comenta aqui embaixo o que você acha. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para apoiar nosso trabalho. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama futebol. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.